Salve nação! E o Fluminense, hein? Teve desabafo de Galvão Bueno, Neto e entrevista de Renato Gaúcho após a eliminação do Fluminense. Deixou espaços e pela primeira vez nos mata-matas. Já desde o começo do jogo já dava para perceber que era muito longe de entender isso. Galvão Bueno fez um desabafo logo após a eliminação do Fluminense e ainda teve o craque Neto e Renato Gaúcho falando após a derrota do Fluminense. O Fluminense hoje não jogou bem. Deixou espaços e pela primeira vez nos mata-matas teve que partir para o ataque e tentar buscar o empate. Quase fez. Uma bola tirada em cima da linha e um pênalti marcado e cancelado no VAR. Aí João Pedro, garoto de Xerém, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, parte em contra-ataque contra uma defesa toda aberta e faz mais um golaço. Placar final, Chelsea com justiça 2-0 e a classificação para a grande decisão. Mas com muita dignidade, o time de Renato continuou tentando o ataque. Dignidade. Acho que essa é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar e voltam para o Brasil muito maiores do que antes do Mundial. Tenho certeza que a torcida vai recebê-los no retorno ao Rio com muito carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes. A gente fica triste porque, de fato, não é o final que esperávamos, né? Mas hoje não tem como criticar o Fluminense por tudo que ele fez na Copa do Mundo, né? O Fluminense se comportou muito bem, tirou grandes clubes, grandes times, como por exemplo a própria Inter de Milão, foi muito bem contra o Borussia, tirou a Hilal, que é um time bilionário também. Mas hoje, independente do resultado, foi um time que não competiu, que entrou dentro de campo e competiu pouco. O Chelsea não teve muita dificuldade em criar, não teve muita dificuldade para ter posse de bola, mas nada tira realmente a grande Copa do Mundo que o Fluminense fez e tampouco o que passamos para a Europa, né, como futebol brasileiro, que não estamos mortos e que tampouco essa diferença ela é enorme como muitos pensavam. Existe diferença sim, obviamente, mas não é uma diferença enorme, não é um abismo de diferença como muitos pensavam. O jogo estava bastante controlado, a gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor, aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo, infelizmente num contra-ataque nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol, e isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente, criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Vamos ser mais cobrados ainda, né? Nós sempre somos cobrados diariamente, durante as partidas, e por essa campanha nessa Copa do Mundo que a gente fez aqui, o torcedor se animou, se alegrou e vai querer essas mesmas apresentações que a gente teve aqui fora, lá no Brasil. É difícil motivar o grupo em termos de sentido, porque nós estamos jogando uma Copa do Mundo para o mundo todo e agora a gente volta para a nossa realidade lá no Brasil. Mas esse tema, essa parte principalmente psicológica, eu vou trabalhar bastante os jogadores, porque, querendo ou não, nossa responsabilidade aumentou. Aumentou por chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Então a cobrança vai ser ainda maior, mas agora vamos voltar para o Brasil, dar 2, 3 dias de folga aos jogadores para que eles possam se recuperar. Todo mundo está precisando disso, nós estamos há 1 mês aqui fora. E aí na volta, provavelmente na próxima segunda-feira, eu já vou ter esse tipo de
de conversa, de papo com o grupo, justamente por isso, porque, sem dúvida alguma, agora a nossa responsabilidade aumentou e nós provamos que nós temos condições de voltarmos para o Brasil e brigarmos pelas competições que a gente vai disputar. Dizer também que mesmo com as críticas, elogios, a gente sabe daquilo que acontece no futebol de hoje. O Fluminense hoje nos representou. Eu, falar a verdade, eu torci muito pro Fluminense, mas já desde o começo do jogo já dava para perceber que era muito longe de entender isso, né? A grandeza do Chelsea a gente sabe, mas o Fluminense, ele, de uma certa maneira, o que foi importante para ele financeiramente, o que foi importante, o reconhecimento do mundo em relação ao Fluminense, isso não tem preço, cara. E a gente não sabe como dimensionar a importância do Fluminense para o mundo hoje. Eu acho que a partir do momento, Capriotti, que o Fluminense empatou com o Borussia, ganhou da Inter de Milão, ganha do Al-Ahly, aí deu uma esperança, tecnicamente, de eu poder brigar para ir para uma final. O que isso era natural da gente analisar, certo? Claro, claro. Mas o grande problema, Capriotti, é que os europeus em 2021 falaram, opa, a gente achava que esse campeonato não era tão importante para nós. Não, a gente vai se preparar também numa final de temporada de uma maneira diferente daquilo que a gente fez. Em 29 você vai ver como é que o time... Olha, não perde essa oportunidade não. Na Lima Imports tem desconto de 10% em todo o site para você comprar a tua camisa. E ainda comprando 2, tu leva 3. Curtiu? Clica no link que tá no primeiro comentário fixado e faça já a tua compra. E aí, nação, não deu pro Fluminense, mas concordo com a maioria do que a galera falou aí. Galvão Bueno tá certo, né? Foi uma das partidas piores do Fluminense nesse Mundial. Não dá pra falar que foi ruim, foi horroroso, que foi um desastre, nada disso. Mas assim, se a gente comparar com as partidas que o Fluminense fez, principalmente contra o Borussia, contra o Al-Hilal e contra a Inter, essa partida ficou devendo um pouquinho mais, né? Acho que só o último jogo da primeira fase que o Fluminense quase foi eliminado, que aí foi realmente mais preocupante. Mas dessa partida contra o Chelsea, faltou o Fluminense agredir mais. Faltou o Fluminense, já estava sendo eliminado, né? Então você vai agredir o adversário, vai com tudo, vai pra cima. E teve uma hora que o Fluminense ficou até meio entregue, né? A parte física do Fluminense deixou bastante a desejar. E a gente viu também as alterações, né? Não dá pra comparar o elenco do Chelsea com o elenco do Fluminense. Isso daí, é uma canalice a gente fazer essa comparação. O Chelsea ia mudando, ia modificando, o nível não ia caindo, o Fluminense, o nível vai cair, obviamente. Mas tá de parabéns. Melhor equipe brasileira, melhor equipe sul-americana. O Fluminense não tem todo esse investimento como tem, por exemplo, times da Major League Soccer, ou então times sul-americanos como o próprio Boca e o River que estiveram lá. E eu nem vou falar sobre os times brasileiros que vocês já viram no outro vídeo, né? Não dá pra gente comparar Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Estão num patamar superior financeiro do que o Fluminense. E mesmo assim o Fluminense jogou mais bola que essas equipes durante a competição. Mas bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, Deixa nos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!